versículo 5. Salmo 49, versículo 5. Então vamos lá. Salmo 49, versículo 5. Por que hei eu de temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sustentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é a estultícia deles, assim mesmo seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louve quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Amém? Vamos orar pela palavra, em nome de Jesus. Querido Deus Pai, agradeço pelo livre acesso à Tua palavra, pelo poder do Senhor hoje ler, interpretar, estudar e meditar sobre a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, nos usar para transmitir a Tua mensagem, Senhor, e nos abençoar todos os dias, Senhor. Que possamos entender a lição que o Senhor quer nos passar, Senhor, que o Senhor gostaria de deixar em nosso coração. Eu te peço nesse dia e nesse momento que possamos estar de tanto a mente aberta quanto o coração aberto para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus, Senhor, te agradeço. Amém. Esse capítulo da Bíblia, dependendo da versão que você utilize, mas na minha se chama O Engano das Riquezas. E eu gostei de trazer essa reflexão hoje para todos porque eu vejo que existe uma polissemia. O que é isso? Uma confusão entre os vários sentidos da palavra riqueza. Por que eu digo isso? Se nós analisarmos estatisticamente na Bíblia, a palavra mais repetida é Senhor, que é repetida 8.147 vezes, e a segunda é riquezas, e aí a gente fala de dinheiro, ouro e prata. Ou seja, a Bíblia traz constantemente lições, ensinamentos e passagens a respeito do dinheiro e das riquezas. E uma confusão muito comum que as pessoas pensam, é que a Bíblia, e isso a gente tem muito embora por causa do catolicismo, que é essa noção do dinheiro como um malefício, de como ganhar dinheiro seria um problema. Então as pessoas entendem que a Bíblia recrimina o dinheiro, recrimina a pessoa com sucesso financeiro, e muito pelo contrário. Então o que eu quis trazer aqui hoje é mostrar uma outra visão do que o salmista diz, com o que acontece com essas pessoas mundanas e como a gente pode entender de verdade, não só nessa passagem, mas nas demais, o que a Bíblia quer dizer com o engano das riquezas. Um ponto assim que eu acho crucial, que todos concordam e percebem, é que o que a Bíblia gostaria de dizer é que muitas vezes nós desviamos o nosso foco. Então nós nos perdemos no materialismo mundano quando nós temos acesso às riquezas do mundo. Tanto é que uma das passagens mais conhecidas da Bíblia é a de Mateus 19:21, na qual Jesus diz ao rapaz para vender seus bens, dar aos pobres e segui-lo, mostrando a ideia de que você pode ter muito bem sucedido, ter as honrarias do mundo, mas seu foco tem que ser em Cristo Jesus. Se Deus não estiver em primeiro lugar, de nada vale tudo que você tem. E essa passagem também muito emblemática, também poderíamos citar várias outras. Provérbios 8, dizendo que pedimos ao Senhor para que não nos dê pobreza nem riqueza, para que não estivéssemos fartos
a gente não nega o Senhor, mas o ponto aqui, reitero, não é que a Bíblia está dizendo que o rico, a pessoa com muitas riquezas, não entra no reino dos céus e não poderá ser salvo, e só sendo pobre, tendo um voto de pobreza, você vai ser salvo. Não é isso. O que a Bíblia quer dizer é o quê? A importância dada à riqueza é tamanha, pelo seu potencial tanto para o bem quanto para o mal, que ela gosta de deixar em várias passagens o problema do engano que essas riquezas podem propiciar. E aqui está meu ponto. Tanto a quem as possui, quanto a quem também não as possui. Porque isso é um ponto de atenção. Muitas vezes nós podemos ser enganados pelas riquezas sem possuir as riquezas. E aqui, esse é o que eu queria trazer hoje para a mensagem aqui do culto. Vamos voltar aqui ao texto da Bíblia. Esse texto, nós lemos do salmista, ele destaca que os homens focam demais nas suas riquezas e pensam que suas terras, suas casas vão ser eternas, que as glórias que eles recebem dos outros homens é o que é importante para a vida deles. Mas o que eles se enganam? Que é o que o salmista diz. Eles morrerão como todos os outros homens. Por quê? Porque a única forma de obter a vida eterna, que é o que eles pensam, é com Cristo Jesus. E eles pensam que obterão a vida eterna dando seus nomes para suas terras, deixando um legado para a humanidade, fazendo várias obras, participando de várias coisas, sendo que isso tudo é positivo. Mas a partir do momento que nós desviamos o foco e deixamos Cristo em segundo lugar para focar nesse tipo de coisa, nós morremos e perecemos como os animais. Por quê? Porque nós não temos um entendimento. E aí ele próprio destaca que mesmo que o homem recebesse muitas honrarias, na outra versão bíblica fala também sobre louvores, ou seja, um homem bem-quisto na sociedade por causa das suas posses, por causa do seu acesso, por causa das suas relações, ele não vai levar isso tudo para a morte dele. Ele vai descer a cova dele assim como todos os animais, porque essa glória, essa pseudo-glória não vai acompanhá-lo, porque a única glória que nós devemos buscar é a glória de Deus. E a diferença que ele aponta, porque se ele tivesse entendimento, ele entenderia tudo isso que nós estamos conversando. Mas então, quando a Bíblia fala entendimento, especialmente nesse texto, o que seria esse entendimento? Retomando esse ponto que eu disse sobre o engano das riquezas se aplicar não só a quem tem as riquezas, mas também quem não tem, é interessante a gente entender o que é esse materialismo. O materialismo não é só a ideia de que a pessoa vive para os seus prazeres mundanos por causa dos seus bens. É mais do que isso. É aquela pessoa que ela coloca em primeiro lugar coisas materiais e prazeres materiais. Ela entende que ou ela ignora ou ela entende que não existe um plano espiritual. Por isso hoje nós temos tantos problemas com relação a ideologias nefastas, a guerras, a problemas derivados desse materialismo. Porque não só esse problema de enxergar que o bem material é importante, mas acima disso, de entender que não existe um plano superior, de entender que não existe espiritualidade, que o que importa é o que está aqui dentro. E qual que é o problema disso? Muitas vezes a gente tem pessoas que não têm acesso a bens materiais, que têm poucos recursos financeiros e são materialistas. Essas pessoas valorizam acima de tudo em suas vidas os prazeres físicos e os bens materiais. E aqui a gente pode destacar vários tipos de coisas que eu quero pontuar com todos aqui, mas o que eu queria deixar claro é essa noção de que muitas vezes não só nós mesmos, mas muitos familiares, muitos amigos próximos somos materialistas. Nós não percebemos que nós estamos privilegiando coisas físicas dessa realidade em detrimento da valorização do nosso espírito e da nossa mente. E quando nós vamos ver, voltamos aqui para o texto, nos falta esse entendimento de que, em primeiro lugar, o foco é Cristo Jesus e as coisas eternas, as coisas espirituais. E nós deixamos isso de lado para focar em coisas efêmeras, coisas físicas, materiais. Então, vamos lá nesse ponto que eu bati tanto. Riquezas não envolvem apenas dinheiro. O que as riquezas envolvem, que eu quis destacar? Tudo que o mundo fornece que tira a sua atenção de Deus e da sua vida interior. E o exemplo hoje que eu trago, que eu acho que mais reflete a nossa sociedade hoje, é o entretenimento. Então hoje nós temos várias pessoas com poucos recursos financeiros que se deslocam, que viajam para assistir shows, para assistir jogos, para conhecer pessoas famosas. E lembrando, nada disso é um problema. O ponto é, quando essa pessoa ela entende que isso vale mais para a vida dela do que a vida interior dela, a meditação dela na palavra, do que o conhecimento espiritual dela, do
do que a oração, do que o entendimento. Ou seja, essas pessoas, tenham ou não riquezas, elas valorizam mais os bens materiais, mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Vamos prosseguir. Além dessa preferência das coisas mundanas, outro ponto que a gente vê hoje na sociedade, o consumismo. Então, hoje, recentemente, a gente teve vários debates sobre a questão de importação de produtos da China, Shopee, Shein, e é engraçado porque eu, por exemplo, gosto de acessar essas pesquisas, que eles colocam alguns testes para que a população responda. Se subir tanto o imposto, você continuará comprando. Se diminuir, você vai comprar. O que eles ouvem muito? Que muitas pessoas param de comprar não porque elas compravam porque elas precisavam, mas elas compravam pelo hábito de comprar. Então elas gostavam desses tipos de sites, uma grande parcela dessas pessoas, porque eles satisfaziam o desejo delas de comprar. E onde que entra esse ponto? Obviamente, como a gente está falando de compras baixas, né, de menos de $50, são pessoas que, à nossa primeira vista, não têm acesso a dinheiro, a recursos financeiros, mas elas são materialistas. Por quê? Elas colocaram em primeiro plano na vida delas, a prioridade, fazer compras. Então elas têm uma reação emotiva quando elas se veem incapacitadas, impossibilitadas de fazer isso. Então querem protestar, que é legítimo, querem dizer muitas coisas, mas onde a gente encontra a causa? Que essa pessoa está com reação emotiva porque ela colocou uma prioridade na vida dela de fazer compras, de ser consumista. A outra pessoa colocou uma prioridade na vida dela de buscar um entretenimento. E o que a gente vê nisso? Buscar os prazeres do mundo. E quando nós falamos prazeres, muitas vezes a gente entende uma forma de luxúria, de coisas erradas, mas não é isso. Muitas vezes a gente tem prazeres que são totalmente ilícitos, totalmente aceitáveis socialmente, mas que esses prazeres nos tiram a atenção do que realmente importa. Então, muitas vezes você vai retornar para sua casa do seu trabalho e você não teve o seu momento de oração, de estudo, de leitura da Bíblia. E por que você não vai fazer? Porque é a hora de você assistir uma série que você assiste todos os dias no Netflix. É um problema assistir uma série no Netflix? De forma alguma. Mas o que é o ponto? Essa série, esse entretenimento, esse prazer que o mundo te proporciona, ele está te colocando como prioridade e está te tirando o foco daquilo que realmente importa. Você está trocando uma coisa eterna por uma coisa efêmera para deixar a sua marca no mundo, e aí a gente expande isso para todas as nossas atividades, com o seu trabalho, com a relação que você tem com as suas pessoas ao seu redor, seja família, sejam amigos, sejam outras pessoas do trabalho. Você, nessas relações, você prioriza o que é eterno, o que é imutável, o que dura para sempre, ou você deixa isso todo de lado e foca só apenas naquilo que é efêmero, aquilo que vai passar, aquilo que daqui a um pouco tempo você já nem lembra mais do que aconteceu. E aqui eu destaco também que essa preferência pelas coisas mundanas, e aí a gente está falando desse materialismo, tanto dessa vertente consumismo, de preferência pelo entretenimento, contrasta e causa assim um choque com o que a Bíblia nos combina a dizer, que é o que? Um apreço pela vida interior, pela meditação na palavra, pela vida espiritual. Então, a Bíblia nos diz em várias passagens o que cabe a nós como cristãos: sentar, meditar, pensar sobre a vida, discutir sobre a vida, sobre as coisas boas da criação divina, passar isso para as pessoas, tirar a nossa glória de plano e colocar a glória do Senhor. Porque quando nós fazemos isso, nós sentamos, nós pensamos, nós temos e buscamos o entendimento, nós estamos falando, para mim, uma coisa eterna e imutável é mais importante que uma coisa efêmera. E onde que eu acho que, em aspectos práticos, isso reverbera? Numa má gestão dos seus relacionamentos pessoais. Então você pode perceber, procure pessoas que você conhece, mentalize agora, quantas pessoas que você ouviu isso, pensou, acredito que tal pessoa é materialista, tal pessoa valoriza prazeres físicos, coisas do mundo acima de tudo. Pense, essa pessoa tem uma boa gestão dos seus relacionamentos? Ela se relaciona bem com as pessoas ao redor dela? E aí eu falo família, amigos, colegas de trabalho. Essa pessoa, infelizmente, é muito difícil que ela tenha um bom relacionamento. Porque isso, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa honesta, eu convivo com essa pessoa e assim, nunca tive um problema. Mas pense, se a prioridade da vida dela é o prazer dela, é o prazer que as coisas do mundo proporcionam à vida dela, numa perspectiva bem hedonista, ela vai colocar qualquer pessoa que ela se relacione em segundo lugar. Numa palavra, num ditado popular, ela vai pisar em qualquer pessoa para alcançar o que ela quer. Ou seja, uma pessoa materialista,
ela valoriza muito mais o eu dela, ela é egoísta do que as pessoas ao seu redor. Por quê? Porque o auto-sacrifício, o amor ao próximo, vem de onde? Das coisas eternas. Então, é um mandamento bíblico. É um mandamento bíblico que nós só conseguimos praticar quando nós estamos olhando para cima e não para baixo. E essa pessoa que olha muito para baixo, o seu eu é egoísta, ela não consegue olhar para cima para olhar para o próximo. E aí, nesse sentido, ela tem uma má gestão. Ela briga muito com as pessoas, ela causa discordâncias, ela estimula a discórdia no ambiente que ela se localiza, ela tem dificuldade de ouvir a outra pessoa, de entender o lado da outra pessoa, de poderem conversar e ter uma coisa além de que uma relação formal, que só cumprimenta, não chega a uma profundidade, uma intimidade relacional. E onde a gente vai identificar a causa do problema? No materialismo, na busca incessante de satisfação do próprio eu, do ego. Então eu me satisfaço primeiro, eu em primeiro lugar, depois os outros e em terceiro lugar Deus. E aí a gente volta que tanto o salmista quanto a Bíblia em outras passagens querem dizer o que é o correto entendimento das coisas. Porque até agora o que a gente mostrou? Que esse entendimento de todas essas questões, desse contraste entre as coisas eternas e as coisas mundanas e efêmeras, é o que nos diferencia das pessoas lá fora. Todos nós podemos conhecer pessoas lá fora muito inteligentes, muito estudadas, com muito sucesso, seja financeiro, profissional, mas que não têm esse entendimento, não tiveram acesso a essa palavra, valorizam apenas coisas do mundo e, como o próprio salmista diz, vão descer a cova como quaisquer outros animais e essa glória vai ficar para trás. Então, como que a gente consegue aplicar esse entendimento? Como que a gente consegue? Olha, eu entendi que o que o salmista quis dizer com entendimento é saber essa noção, esse contraste, essa dicotomia entre coisa mundana, coisa espiritual, coisa eterna. Mas como que eu aplico isso na minha vida? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Aqui a gente não fala só de conhecimento intelectual, que é um erro também muito comum de cristãos. É entender tal fulano é um pastor melhor, tal ciclano é um ministro de louvor melhor, tal irmão da igreja é uma pessoa diferenciada porque é uma pessoa estudada, porque é uma pessoa que tem uma grande vida acadêmica, porque é uma pessoa que está em cargos de poder. Não necessariamente. Quando a gente fala desse entendimento, é mais que o conhecimento intelectual, é o que a Bíblia fala de sabedoria. E qual que é a diferença que ela coloca nisso? A sabedoria é não só eu ter esse conhecimento, mas eu saber utilizar ele numa perspectiva da ótica de Deus na minha vida. Ou seja, eu utilizo esse conhecimento para o bem das pessoas. Eu não utilizo esse conhecimento de uma perspectiva egoísta. Quer dizer então que para eu obter esse entendimento eu não preciso estudar? Pelo contrário. Tanto é que nós sabemos, né, é uma coisa que eu repito diuturnamente, que se nós não estudarmos a Bíblia e não procurarmos entendê-la, nós não vamos alcançar o entendimento. Então não é que o conhecimento intelectual ele é deixado de lado e ele não é importante. A questão é, a gente aqui está falando de uma coisa acima do conhecimento intelectual, algo ainda mais importante. E o que a gente destaca? Que é o quê? A sabedoria e a experiência prática. Provavelmente vocês já ouviram, mas muitas vezes as pessoas dizem isso, do tanto que é curioso procurar, por exemplo, cidades no interior e conversar com senhores idosos que ficam no meio da praça ou na porta de suas casas. Muitas vezes são pessoas que nunca estudaram as suas vidas, nunca abriram um livro, mas têm tanta experiência para passar, seja com o relacionamento delas, com filhos e netos, com outras pessoas, com a vida que levaram, com entender a vida de verdade, com entender coisas eternas, com entender o valor da vida, o valor das coisas, o valor, por exemplo, de sentar e ver uma paisagem bonita, o valor de conversar com outra pessoa e entender o que a pessoa sente de verdade. Esse tipo de conhecimento é acima de ser intelectual. Não é um conhecimento que você adquire estudando e lendo um livro. É um conhecimento que você adquire sendo sábio e tendo experiência prática nesse aspecto, tendo o entendimento e buscando o entendimento. E olhem, percebam tanto que isso contrasta com o que eu falei agora. Porque vocês conseguem identificar uma pessoa materialista fazendo isso? Eu particularmente não consigo. Uma pessoa que olha só para o próprio eu, só para o próprio prazer, dependente do que seja, né? Seja um prazer lícito ou ilícito, ela não consegue identificar o que as pessoas sentem de verdade. Elas não conseguem se importar verdadeiramente, profundamente com o que o próximo dela está sentindo. Por quê? Porque ela não consegue se colocar no lugar do outro.
Ela não consegue sair do seu próprio egoísmo e pensar no que uma pessoa está sentindo, no que uma pessoa está precisando. E aí, a gente retorna nesse ponto, né, como eu já ressaltei, que esse estudo formal, a leitura é de suma importância, a gente não pode abdicar deles, mas a gente tem que entender que esse estudo não dirigido, ele não direcionado buscando o que é eterno, o que é imutável e a glória de Deus, vai nos levar a um enfado cada vez maior, um enclausuramento e um egoísmo e volta ao materialismo. Porque tem muitas pessoas materialistas que são muito estudadas. Tem muitas pessoas materialistas ao longo da história que foram grandes filósofos, grandes sociólogos e mesmo assim são materialistas, porque a vida delas nada mais é do que estudar, obter conhecimento e ser reconhecido pelos pares. Então, fulano fala, ganhei o prêmio tal, ouviram meu artigo. Então veja que até a pessoa que, em regra, nós poderíamos entender que não busca isso, no fundo está buscando. Porque, como eu disse, o materialismo é mais do que o dinheiro, mais do que os bens materiais. É eu entender que o que é mais importante na minha vida é essa realidade física. São os prazeres que o mundo me dá e que não existe um plano espiritual, não existe nada lá em cima. Dertei, então, a gente já entendeu os problemas, já entendeu o contraste, já entendeu que o foco nessa vida mundana, nessas coisas do mundo, é um problema, isso nos leva ao perecimento, e o que nos leva à glória de Deus e às coisas eternas é o entendimento. Como que a gente pode praticar esse entendimento? Como que a gente pode mudar essa situação? Primeiro ponto, vida interior com meditação, oração e leitura da palavra. O salmista é muito claro. Quem conhece a Bíblia é aquele que medita nela dia e noite. Então, como que eu tenho uma vida com Deus? Como que, a partir de Deus, eu consigo espelhar a glória dele nas vidas das outras pessoas? Eu consigo pregar o Evangelho? Tendo uma vida, todo dia, leitura da palavra, meditação, reflexão, oração. Entender que Jesus Cristo, além de ser um Deus, ele é uma pessoa, ele é o seu melhor amigo. Então, se eu tenho um problema, se eu tenho um objetivo, se eu tenho algo bom, se eu tenho algo ruim, a primeira pessoa que eu deveria contar é para o meu melhor amigo. Então, se eu entendo isso, eu entendo que eu tenho que ter uma vida de oração constante. Eu entendo que eu tenho que ter uma vida de leitura bíblica constante. Por quê? Porque esse relacionamento meu com Deus, se ele for bom, todos os meus outros relacionamentos também serão bons. Mas se ele for ruim, eu vou projetar isso nos meus outros relacionamentos. E todos os meus outros relacionamentos serão ruins. Por quê? Porque eu não dou valor no que deveria ser o primeiro lugar, que é Deus. Porque primeiro eu amo a Deus e depois eu amo ao meu próximo. Então, primeiro ponto, precisamos ter um relacionamento verdadeiro, sincero, honesto e profundo com Deus. A partir disso, obter esse entendimento e aí nos relacionarmos bem com as outras pessoas, projetarmos a nossa relação com Deus para os outros, sairmos desse ego e pensarmos no próximo. Segundo ponto, caridade e altruísmo, buscar o bem dos outros e o autossacrifício. Como que a gente consegue se relacionar bem com as outras pessoas? No primeiro ponto, existe uma estratégia infalível, que é o quê? A busca da caridade e do altruísmo. Toda vez, pode ser a pessoa mais intransigente, a pessoa mais difícil, que você se relaciona, que você tem dificuldade, que você nunca conseguiu, passar do pé na poça d'água e adentrar naquela pessoa, ela se abre para o altruísmo e para a caridade. O que é isso? Existe uma frase famosa, principalmente nesses coaches aí que estão pipocando no mercado, que é o quê? Se você quer ter um primeiro contato com a pessoa, peça para ela te fazer um favor ou faça um favor para essa pessoa. Por quê? Na hora que ela entende a noção de autossacrifício, nossa natureza humana é de receber quem nos ajuda. A gente instintivamente tem essa noção, se alguém está me ajudando, essa pessoa é boa para mim. Então, olha que curioso, se eu pratico isso no meu dia a dia, ou seja, eu naturalmente me disponho, me prontifico a estar para as pessoas, para ajudar elas, sem nada em troca, sem segundas intenções, simplesmente pelo fato de caridade àquela pessoa, de ajudar aquela pessoa vai se abrir para mim. Aquela pessoa que muitas vezes eu nunca fiz nada por ela, não porque eu não tenha tentado, mas porque eu não tive profundidade, intimidade para isso. Na hora que eu chegar nela e falar assim, eu estou aqui para fazer isso para você, eu sei que você tem esse problema, eu vou te ajudar a resolvê-lo dessa e dessa maneira, pode contar comigo que eu estou aqui. É mais do que estou à disposição. Essa é uma frase bem curiosa que eu ouvi recentemente, uma pessoa questionando, que é horrível você falar para as pessoas que você está à disposição, porque parece que você não quer ajudar, parece que você não está lá para elas. Por quê? Estou à disposição se você quiser me procurar, porque se você não procurar, eu não estou. Ou seja, eu não vou ter a iniciativa de te ajudar, você que tem que me procurar.
Aqui eu estou dizendo algo ainda mais profundo, algo além de algo mudando e algo espiritual. O que é o amor ao próximo? Eu tenho iniciativa de te ajudar. Eu vou ter iniciativa de buscar aquilo que você sente, aquilo que é o problema da sua vida, e nós vamos resolver juntos. A partir da prática disso, a gente pode ver nossos relacionamentos mudarem. Aí a gente pode ver essa pessoa se abrir para nós. Aí a gente pode ver que essa pessoa vai ouvir depois, quando você for contar como que é a palavra de Deus, mostrar o seu exemplo um cristão de verdade, o que você faz de diferente na sua vida, por que você é dessa forma, por que você coloca os outros em primeiro lugar. É assim que nós conquistamos corações e mentes. Hoje, por que nós podemos ver cada vez mais nossa sociedade se degenerando, as gerações atuais tendo tantos problemas? Recentemente eu comentei com a Maria que eu fui dar uma palestra numa empresa de um cliente, e ele me procurou e falou: nossa, você poderia falar com nossos jovens, porque essa geração está perdida, ninguém quer fazer nada. Eu acho curioso, porque eu comentei com ela, virou um discurso tão fácil: essa geração está perdida, ninguém quer fazer nada, ninguém quer estudar nada. Mas olhem que curioso, também é a geração com pais mais ausentes, também é a geração que essas pessoas não têm atenção. Então eu consigo enxergar uma nítida correlação, não isentando a culpa deles, mas de que a falta de caridade, afeto e preocupação com o outro levou a esse cenário. Então, se lá atrás nós tivéssemos focado nisso aqui, buscar o bem das pessoas em primeiro lugar, meu auto-sacrifício para privilegiar o que essa pessoa sente, talvez a gente não estaria na situação que nós estamos hoje. É possível remediar? É possível remediar, mas olha que curioso, todo mundo só quer tacar a pedra, voltando àquela passagem de Cristo. Todo mundo quer atirar a primeira pedra. Isso está errado, isso está assim, a gente tem que mudar o mundo, porque o mundo é isso, o mundo é aquilo outro. Mas o que nós fazemos? Nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, no nosso círculo íntimo, o que nós fazemos? Nós fazemos as mesmas coisas? Então nós queremos acusar o outro do que nós mesmos fazemos? Porque se nós fazemos diferente, nós somos o exemplo. Cada vez mais as pessoas vão perceber ao nosso redor o que nós estamos fazendo e praticar isso. Essa semente vai se espalhar, ela vai germinar. Pelo contrário, se nós fazemos errado, nós estamos enterrando a semente. Ela não vai germinar, ela não vai crescer. E aí a gente se sente no papel, a gente acha que a gente tem a possibilidade de apontar o dedo no olho do outro, de falar que ele está errado. Então, novamente, essa caridade, esse altruísmo começa em mim, não começa no outro. Óbvio, a prioridade é o outro, mas começa em mim. Quando eu olho para dentro de mim mesmo, eu olho para o meu ego, retiro a minha prioridade e penso: o que eu posso fazer por aquela pessoa? Na hora que eu exercito isso na minha vida, eu coloco aquela pessoa em primeiro lugar, eu coloco o próximo em destacada posição na minha vida, e aí eu estimulo a caridade e o altruísmo. A partir disso, eu tenho uma gestão melhor dos meus relacionamentos. E aí, o que eu gostaria de deixar nesse ponto? Se eu estimulo melhores relacionamentos na minha vida, na vida dos outros, e sou um exemplo, eu tenho uma vida mais realizada. Então, isso eu posso dizer não só do que eu percebo, mas vejo de muitas pesquisas de psicólogos, de cientistas, de várias universidades, que as pessoas mais felizes e os lugares mais felizes do mundo são esses contextos em que as pessoas procuram ter bons relacionamentos e se preocupam mais com as pessoas do que as coisas do mundo. E veja, eu não falei dinheiro. Coisas do mundo, trabalho, a vida, a viagem, o sucesso. Podem pesquisar, procurem, por exemplo, taxas de IDH, pesquisas de felicidade. Vocês vão encontrar lugares do mundo que muitas vezes são lugares pequenos, com poucas pessoas, que todo mundo se ajuda, que todo mundo se conversa, todo mundo se conhece, todo mundo vive num contexto que direciona, que capacita todos para uma melhor gestão desses relacionamentos, para uma satisfação coletiva em benefício do auto-sacrifício, da caridade e do auxílio a outra pessoa. Então, o que eu gostaria de concluir aqui é, para nós termos uma vida mais realizada, cumprir os desígnios divinos, ou seja, o que Deus deixou para nós, a mensagem que Deus passou, e não nos deixarmos enganar pelas riquezas, lembrando, não vejamos riqueza só como dinheiro, como bens financeiros, bens materiais. Vejamos como tudo aquilo que o mundo coloca nas nossas vidas, que fica no lugar de Deus e no lugar das outras pessoas. Seja o entretenimento, seja o consumismo, seja qualquer prazer mundano, mesmo que seja totalmente ilícito. A gente tem que obter o entendimento, porque, como diz o salmista, se nós não tivermos entendimento, nós vamos perecer.
E o que seria esse entendimento? Buscar a glória de Deus em primeiro lugar, buscar o que é eterno, buscar o que verdadeiramente importa. E o que verdadeiramente importa? O conhecimento, a vida interior, a caridade, o altruísmo, propiciar melhores relacionamentos, propiciar uma vida interior melhor, acima de tudo, um relacionamento com Deus. Antes de começar, nós estávamos conversando sobre a dificuldade de hoje as pessoas virem à igreja, cultuar a Deus e se comportar como se vir à igreja fosse qualquer outra coisa. Eu venho, ouço a palavra e vou embora e durante a semana eu esqueço. Isso denota nitidamente uma falta de relacionamento com Deus. E, como eu já disse e reitero, uma falta de relacionamento com Deus projeta essa falta nos seus relacionamentos pessoais. Ou seja, a dificuldade que você tem com muitas pessoas na sua vida pode sim ser resultado da sua falta de relacionamento com Deus em primeiro lugar. E muitas vezes você pode argumentar, essa pessoa também tem, mas não seria o seu papel de levar Deus para essa pessoa? Porque muitas vezes essa pessoa pode estar na igreja, pode ser um cristão, pode anos e anos e anos frequentando a igreja, mas ninguém tocou o coração dela. Ela não foi tocada verdadeiramente para colocar Deus em primeiro lugar na vida dela, perdão. E você vai ser o agente de transformação que vai fazer com que ela possa enxergar esse problema e possa mudar e esse relacionamento melhorar. Assim, com tudo isso, nós vamos ser, em primeiro lugar, obedientes ao que a palavra diz e a gente vai fazer a nossa parte para tornar o mundo melhor. E voltando ao exemplo que eu dei, em especial para quem vive com a gente, para as próximas gerações. Porque aí a gente não vai mais criticar que uma geração está fracassada, uma geração já se perdeu, que nossas pessoas, fulano ou ciclano, é impossível conviver com elas, que é um relacionamento terrível, que não tem como, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Ah, mas e se tudo der errado? Eu fiz a minha parte, eu estudei, eu meditei na palavra, eu busquei um relacionamento com Deus, mesmo assim eu não consigo. Você fez sua parte, você já vai sentir uma satisfação interna de saber que a sua parte você fez. Quem cuida disso é Deus, porque novamente, nós homens, a nossa glória vai para a cova, a glória de Deus é eterna. Você não está fazendo isso pelo seu próprio bem, nova volta, um alto sacrifício, você está fazendo isso para a glória de Deus. Então só pela sua atividade, pela sua tentativa, você já vai sentir uma satisfação, uma realização pessoal que vale muito mais do que as riquezas. E é aí que a gente confronta. Do engano das riquezas, o que eu quero deixar aqui? A satisfação das coisas eternas. As riquezas nunca vão nos propiciar uma satisfação verdadeira. A gente sempre vai ter um vazio dentro de nós que nunca vai ser preenchido. Pode ser com dinheiro, com sucesso, com bens do mundo, com prazeres. Esse vazio, ele é do tamanho de Deus. Só é preenchido com Deus. E quando nós priorizamos as coisas imateriais, intangíveis, do que as coisas mundanas, nós sentimos uma satisfação. Por quê? Porque nós estamos olhando para Deus em primeiro lugar. Nós estamos olhando para cima e não para baixo, para o nosso ego. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para todos hoje, para a gente refletir, pensar como nós estamos atuando, se nós estamos sendo materialistas, se nós conhecemos pessoas materialistas, se os nossos relacionamentos estão sendo impactados pelo engano das riquezas nas nossas vidas, pelo nosso egoísmo, ou se não, eu tenho buscado cada dia mais um relacionamento com Deus e a partir dele buscar me relacionar melhor com as pessoas. Então a mensagem é essa. Temos que nos preocupar cada vez mais com o quê? Qual é o papel que nós fazemos aqui? O que nós estamos fazendo para tornar não só o mundo melhor, mas tornar melhor a nossa relação com as pessoas ao nosso redor. Amém? Vamos levantar então, vamos orar.